Salve, salve galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estou com um convidado super especial para mim aí, Dr. João Luiz. Se apresenta para a galera aí. Ué, Peterson, eu sou médico nessa cidade há 33 anos. Eu nasci por acaso no Rio de Janeiro, porque meu avô era parlamentar e quando minha mãe casou com meu pai, eles moraram lá um tempo. Mas eu vim para Brasília, eu tinha 2 anos de idade. Hoje eu tenho 56, né? Estudei no Marista, sou da 48ª turma de medicina do UNB, né? Fiz vestibular e passei no vestibular de medicina, muito jovem, com 16 para 17 anos, né? Aí me formei médico, fiz residência médica no Hospital Afonso Amaras, minha formação é cirurgia geral. Na época não tinha essa subespecialidade. Hoje o cara opera até a orelha direita, o outro opera a orelha esquerda, né? Então eu sou cirurgião geral raiz, né? E já ocupei vários cargos, né? Fui chefe da cirurgia no Hospital das Forças Armadas, dirigi 3 hospitais públicos grandes, dirigi o Hospital do Gama, dirigi o Hospital Taguatinga, dirigi o Hospital Agarrão, o Hospital Regional da Asa Norte, e tive a oportunidade de ser subsecretário de saúde, secretário adjunto de saúde do governo do governador Zé Roberto Arruda em 2007, né? Rapaz, eu vou te falar, né? É uma trajetória aí. E assim, para a gente começar, eu vou pedir para que você fale um pouquinho, né, de quem é o João Luiz. Ele é nascido e criado aqui, veio de fora para cá. Fala um pouquinho para a gente aí a sua trajetória ali. Na verdade, como eu falei anteriormente, Peterson, eu nasci no Rio por acaso, mas vim para cá, eu tinha 2 anos de idade. Eu vim menino, né? Só as pessoas mais próximas sabem que eu sou carioca, né? Na verdade, eu sou candanga. Eu nasci sem querer, porque minha mãe se apaixonou por um mineiro lá, minha mãe era de lá, porque meu avô morava lá, então aí deu aquela confusão. Aí eu nasci lá, mas vim para cá, mas toda a minha trajetória foi em Brasília, né? Como médico, como empresário. Hoje a gente tem alguns CNPJs, né? A gente tem uma clínica na Asa Sul, tem uma muito grande em Vicente Pires, com centro de radiologia, com laboratório, quase um hospital, né? E a gente, como diz o doutor, é sofredor, é cirurgião e também empresário num país que é muito difícil. Você sabe que nesse país ser empresário é uma luta todo dia, né? Exatamente. E assim, quando que foi que você decidiu virar médico, né? Como é que foi essa trajetória aí, essa transição? Eu não tive muito a influência de família, porque o meu avô, por parte de mãe, o que era parlamentar, que foi deputado, ele era de Alagoas, era médico, era pediatra, né? Mas, assim, eu convivi muito pouco com meu avô. Meu avô, quando morreu, eu tinha 15 anos, no máximo 16 anos, então eu não tive essa influência. Mas eu sempre, desde jovem, eu quis ser médico. E desde 10, 12 anos de idade, Pedro, eu falava, eu quero ser cirurgião. Engraçado naquela aula inaugural que tem na UNB, quando você egressa o curso de medicina, né? Nós éramos 25 alunos, né? Porque o vestibular era muito fechado, só tinha 25 vagas de medicina para Brasília inteira, e vinha gente até de fora fazer o vestibular, porque a UNB é uma faculdade muito concorrida. Todo mundo, o professor que estava dando a aula inaugural, perguntava, você quer ser o quê? Não, eu vou ver, talvez ginecologia, essas meninas, talvez pediatria. Aí chegou em mim, eu quero ser cirurgião. Aí o professor, mas pô, você nem fez o curso, tem 6 anos de curso, você já escolheu, não, eu quero ser cirurgião. E me tornei cirurgião, né? Rapaz, me tornei cirurgião. Né? Determinação, né, cara? E assim, se tornou médico, começou os atendimentos em qual hospital? Comecei, logicamente, no Hospital das Forças Armadas, né? Porque é onde eu fiz minha residência médica, depois virei staff, depois virei chefe do serviço, né? E trabalhava também, né? Depois de concluir a residência médica, que é a pós-graduação, que me fez cirurgião. Aí trabalhei no Hospital Brasília, trabalhei no Santa Lúcia, aliás, trabalho até hoje, opero no Santa Lúcia, opero no Home, opero no Hospital São Mateus, né? Onde os pacientes escolhem, né? Como hoje eu não estou mais no público, estou só no privado. Agora, por exemplo, eu estava operando no Hospital São Mateus. Fiz lá 4 cirurgias lá agora, né? Então, estava lá operando agora. Né? É o paciente que escolhe o local? Na verdade, hoje eu opero muitos pacientes privados, né, particulares, né? Então, depende do tamanho do bolso, né, Petros? Se o cara quer operar num hospital melhor, né? Logicamente, eu brinco assim que o meu preço, quando eu paciente particular, meus honorários são os mesmos.
Dependendo dele operar em Harvard ou operar no hospital mais simples, né? Mas, assim, o hospital, existe uma diferença muito grande, né, de preço, tanto de hospital como de honorário de anestesia, de hotelaria, então isso aí modifica um pouco, né? Rapaz, para você ver assim, o cotidiano, né? É algo que se torna tão normal que o cara acabou de sair de uma mesa de cirurgia e veio para cá para o podcast. Cara, como é que é isso aí? E vou dizer para você, as duas últimas cirurgias, inclusive essa última desse parente, desse conhecido meu, desse amigo meu, muito difícil. Paciente idoso, 66 anos, em crise, né? Com a crise de vesícula, bastante inflamada a vesícula, cirurgia bastante tensa, bastante difícil. Por isso que eu atrasei, né? Rapaz, Mas deu tudo certo. é algo assim corriqueiro, normal, né? Pra gente é um absurdo, mas saiu de lá, veio para cá, agora para a gente conversar um pouquinho, se apresentar pro pessoal aí. E me diz uma coisa aí, o lado da nossa periferia, como é que você enxerga a saúde hoje, né? O ceilandense, mas assim, o DF em geral. Só que eu vou puxar aqui para mim aqui, né? Porque assim, o sol nascente está em crescimento constante, já tem muito tempo, e temos apenas um hospital aqui para atender essa galerinha aí, né? Como é que você enxerga esse lado da saúde aqui? Eu vejo com muita tranquilidade e eu tenho muita experiência na periferia, sabe, Pedro? Porque o primeiro cargo público que eu ocupei foi secretário de saúde do município de Valparaíso. Por quê? Porque quando eu estava me formando, fazendo a minha residência, uma vez por semana eu atendia no posto de saúde de Valparaíso, na Vila Guaíra, que é a favela de lá, né? A periferia de lá, né? Você tem ideia, 30% dos barracos eram de papelão e de madeira, assim. Quando chovia, era um caos. Eu vi aquilo eu vi naquele momento a oportunidade de você olhar com mais carinho para quem não tem nada. Eu tenho uma visão, meus colegas brincam até que eu sou de esquerda, e eu não sou de esquerda, eu sou de centro. Eu sou contra essa polarização. Porque eu acho que governo e política pública, principalmente de saúde e educação, tem que ser para gente humilde. Porque rico não precisa. Eu não preciso de plano de saúde, eu não preciso, porque eu tenho hospital, tenho tudo. Eu não preciso. Agora, a pessoa humilde, ela precisa de uma saúde digna e ela precisa de uma educação digna. Quando eu fui secretário de saúde lá, isso em 99, eu era um menino de 29 anos. Hoje eu sou um menino de 56, viu, Pedro? Mas eu era um menino de 29 anos. Nós fizemos duas coisas que estão lá funcionando até hoje no país. Um foi o CIAM, Centro Integrado de Atendimento à Mulher. A mulher chega lá, ela faz a ecografia dela, faz o pré-natal dela e organiza toda a vida dela, ginecológica e obstétrica. Não tinha isso, foi o primeiro no entorno. Essa ideia minha, Valparaíso, aplicou para o entorno inteiro. E o outro foi o centro de reabilitação do entorno. O que é o centro de reabilitação? Aqueles pacientes que sofriam acidente, por exemplo, de moto, de carro, ficavam paraplégicos, tetraplégicos e não tinham lugar para fazer fisioterapia, fazer a reabilitação. Na verdade, eu criei lá um pequeno SARA, lógico, guardando as devidas proporções, com a humildade de um município, na época, Valparaíso, há 26 anos atrás, tinha 80, 90 mil habitantes, município pobre. Hoje cresceu, né? Está com 300, nem parece. Eu ando lá, eu nem conheço mais a cidade. Eu fiquei lá 4 anos, nem conheço mais a cidade. Então, lá nós fizemos centro de reabilitação. Se você for lá em Cidade Jardim, isso funciona até hoje. Então, foi a ideia que nós plantamos. Na época, o prefeito Juarez Sarmento acreditou no nosso projeto, investiu, e nós fizemos, e hoje está funcionando até hoje. 26 anos depois, 27 anos depois, funciona até hoje. E me diz uma coisa aí, olhando assim para o lado da saúde, né? Eu vejo aí que em certos momentos aí tem um caos acontecendo aí, e é no geral, né? Os profissionais, eles não se conversam? Na realidade, o que acontece? Voltando ainda, continuando o meu início que eu falei aqui sobre Valparaíso, agora falando sobre a Ceilândia. Hoje você tem uma RA, a Ceilândia do Sol Nascente hoje, uma região administrativa, que beira aí 700 mil habitantes, né? Se você pegar Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, dá 1,5 milhão de habitantes, praticamente a metade da população do Brasil. Se você pensar que Brasília hoje tem 3 milhões e 300 mil habitantes, só Ceilândia ela tem praticamente 20% da população da cidade, né? Hoje o hospital de Ceilândia ficou totalmente insuficiente, né? Se você pegar a história política de Brasília, o último hospital construído de Brasília foi em 2008, construído pelo governador Zé Roberto Arruda. De 2008 para cá, não se construiu 1 metro quadrado de hospital. Ceilândia hoje cabe mais um hospital.
que a ideia, eu que acompanho o governador Arruda, é trazer um hospital para o Sol Nascente. Porque aí desafoga o hospital de Ceilândia e você tem mais um hospital no Sol Nascente. Mas não é um hospital igual o Ceilândia. O projeto do Hospital de Ceilândia é um projeto de 40, 45 anos atrás. É um hospital pequeno e hoje é um hospital obsoleto. Tem grandes profissionais lá, eu vou dizer, tem grandes cirurgiões lá. Eu conheço vários que trabalharam comigo no HFA. Só que, pô, às vezes o cara quer operar, mas não tem uma luva. Às vezes o cara quer operar, mas o cara não trouxe os exames. Ah, o cara quer operar, mas o anestesista não tem como fazer porque não tem o anestésico para fazer a indução da anestesia ou anestesia geral. Então, hoje chegou no fundo do poço, viu, Peterson? Na nossa época tinha problema, né? Eu ocupei a Secretaria de Saúde quando o governador Arruda, no primeiro mandato dele, nós tínhamos problema, é óbvio que ninguém consegue, ninguém é Deus para com a varinha de condão resolver tudo, mas eu nunca vi do jeito que está aí, não. Do jeito que está aí, realmente chegamos ao fundo do poço. Tanto é que todas as cidades que nós temos visitado, tanto eu sozinho, tanto eu junto com o governador Arruda, hoje o principal problema que se fala é a saúde federal. E a saúde não tem. Você acha que está faltando assim, um representante da parte assim, da saúde? O que eu penso? Assim, e o governador Arruda pensa a mesma coisa. Hoje, nós não temos um representante. Temos lá 2 enfermeiros que são deputados distritais, mas na Câmara Federal, por exemplo, nós não temos um representante de saúde. Aí vem a distorção. Por que não funciona? Você tem hoje um delegado de polícia, um coronel da PM, que ganha quase 40 mil reais. O médico ganha hoje 6.900 reais. Então não tem como. Um professor ganha 4 mil. Mas por que você tem... Sério esse valor? Sério? 6.900 reais um médico ganha na Secretaria de Saúde. Não, moço. Rapaz, mesmo, cara. Você quer entrar aqui entra no chat GPT que a gente dá. Não, se for vender água no semáforo, acho que tira... Por isso que quando se faz um concurso público, o médico fica lá 2, 3 meses e fala, rapaz, não vou ficar aqui não. Trabalha pra danado. E o cara ainda chega aqui com a arma na cintura, ainda me ameaçando aqui na porta do pronto-socorro. O cara não fica. Rapaz, agora eu tô pensativo. Nada contra um delegado de polícia, um coronel da PM ganhar 40 mil reais. Sim. Mas não dá para um médico ganhar menos que um soldado da PM. Um soldado da PM ganha mais do que um médico hoje. Não acho isso correto. Mesma coisa os professores. Hoje um professor ganha 4 mil e poucos reais. Um cara que ensina teu filho, te prepara para a vida, vai tentar mudar a sua vida pela educação, não é correto. Mas por quê? Por que a segurança é tão bem representada? Porque tem o Fraga lá. Tem o deputado Fraga, que é meu amigo, que é amigo do governador Arruda, está apoiando o governador Arruda. Bate em cima. Ele é coronel aposentado da PM. Lógico, ele tem que puxar pro peixe Puxa dele. Sardinha. Claro. Eu sou médico. Eu estou agora isso. como pré-candidato a deputado federal, a convite do governador Arruda. E, logicamente, eu vou defender muito a saúde, é óbvio. Eu tenho que defender os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos, os técnicos de radiologia, os técnicos administrativos. Não dá para ficar do jeito que está. Não dá para ficar do jeito que está. Cara, eu vou te falar, você se prepara 10 anos, 12 anos aí para ganhar 6 mil reais. Eu não sabia dessa realidade. 6.900 reais. 6 mil reais eu estaria mentindo. Inicial, lógico, né? Mas hoje o médico da Secretaria de Saúde aposenta com 19 mil. E aí, enquanto 19 mil para 40 horas, depois de 35 anos de serviço. Enquanto o coronel da PM, um delegado de polícia, aposenta com 40 pila, 39 mil e pouco. É por isso que, assim, eles preferem atender o particular. Não é isso? Exatamente. Porque o que o cara pensa? Cara, eu vou dar 5 plantões de 12 horas que eu ganhei 6 mil. O hospital paga pela média 1.200, 1.500 reais um plantão. Se ele deu 5 plantões, tirou aqui numa semana. Né? Tirou aqui numa semana por conta disso. E para mudar essa realidade, o que tem que ser feito? É muita coisa? Muita coisa. Eu tenho discutido muito com o governador Arruda. Todo político chega e fala, o problema da saúde é gestão. É gestão, lógico. Porque o cobertor é curto. O pessoal fala que sobra dinheiro, mentira. Investimento para a saúde tem que ser muito alto. Eu, quando formei médico, Peterson, há 33 anos atrás, uma dipirona custava centavos. Hoje a dipirona custa 20 reais. Então a saúde é muito cara. Tem remédios, tratamentos do câncer que são 300 mil por mês. E quem paga essa conta é o SUS. A viúva, como diz o outro. Então, sempre sobra, sempre tem dificuldade para você fechar o orçamento. Mas, logicamente, administrar, o governador Arruda fala muito isso, né? Eficiência é você fazer mais com menos. Então, se você sabe que o cobertor é curto, você tem que priorizar as áreas básicas. Então, o que precisa hoje? Melhor gestão, isso é óbvio. Investimento.
se não fizer bastante investimento na saúde, não tira ela desse buraco. O governador Arruda tem um projeto muito arrojado e ele vai cumprir. Ele quer fazer 5 hospitais. Ele quer fazer Recanto das Emas, quer fazer São Sebastião, quer fazer Sol Nascente, quer fazer Expansão de Samambaia e quer fazer o Hospital do Câncer, que é uma vergonha. É uma vergonha nós não temos um Hospital do Câncer aqui em Brasília. Né? Tem municípios de 300 mil habitantes que tem um Hospital do Câncer. Né? Rapaz, porque assim, eu já acompanhei o Arruda, ele fala bastante algumas coisas e tal, muita gente fica preso naquelas falas ali, né? Você tem andado bastante com ele aí. Veracidade, o que dá para ser feito daquilo que ele fala? Que é assim, a expansão do metrô, a saúde, isso aí é a curto, médio e longo prazo? Logicamente, a curto, médio prazo e também a longo prazo. Se você pegar o governo passado, o governo do governador Arruda, nós tínhamos 2.300 obras sendo executadas ao mesmo tempo. Ele construiu 1.000 salas de aula em 1.000 dias, uma por dia. Fez o Hospital de Santa Maria em 1 ano e meio. Os pedreiros, os mestres de obra, os empreiteiros lá trabalhavam 24 horas por dia. A gente ia visitar a obra 2 horas da manhã, tinha gente trabalhando. Quando fala 1 ano e meio, não é fez a obra, o prédio está pronto, não. 1 ano e meio começou a atender. O hospital estava pronto, aparelhado e com os médicos contratados. Então é possível. Rapaz, tudo é possível quando você tem boa vontade e a capacidade de trabalho que o governador Arruda tem. Eu sou suspeito. Eu acompanho ele há 30 anos, admiro ele pela inteligência. O Arruda é um cara que é muito fora da curva, ele sabe de tudo. Se você não, se você é muito, se você perguntar para ele de política internacional, ele sabe. Se você perguntar para ele de reprodução de tubarão, ele sabe. Se você perguntar para ele que cor é a areia, não sei aonde, no deserto, não sei aonde, ele sabe tudo. E como gestor, ele é um trator de esteira, porque ele não tem preguiça. O Arruda acorda todo dia muito cedo e dorme todo dia muito tarde. Né? Dá gosto de andar com ele aí? Um espetáculo. Cara. Ele que motiva a gente. Você acha que eu ainda vou sair daqui, eu vou encontrar ele no Gama e vou encontrar ele, depois tem um outro compromisso em Samambaia, o lançamento de um pré-candidato distrital que está comigo, me apoiando na minha chapa. Né? Não dei conta de acompanhar ele um dia, não. Um dia todo. Eu fui, acho que em 3 eventos só. Aí falei pro Kozak, não, tô fora. Ele é impressionante. A capacidade... E olha, o Arruda hoje é um homem septuagenário. O Arruda tem 72 anos, né? Eu tenho 56, 16 anos a menos. Eu ando com ele, eu canso mais do que ele. Então, você imagina, não sei de onde que ele tira essa bateria, essa energia, mas eu sei de onde ele tira. É a vontade que ele tem de ajudar a Brasília. Você imagina a vida do Arruda, vamos lá, você imagina. Chegou aqui, com a mão na frente e outra atrás, fez um concurso de engenheiro da SEB, tornou-se engenheiro da SEB, depois diretor da SEB, depois secretário de serviço público, depois secretário de obra, senador da República, você nunca ser candidato nem a síndico de prédio. Então, ele deve tudo a Brasília. E ele, como eu, que também devo tudo a Brasília, tudo que eu tenho, eu devo a Brasília, ele tem que dar contrapartida. Você acha que eu quero... seria muito melhor eu estar na minha casa agora nadando na piscina, ou jogando meu tênis e tal? Não, eu ainda vou acompanhar a agenda hoje até 11 horas da noite. Mas eu entendo que se alguém não se prontificar, pegar essa bandeira da saúde e falar, cara, temos que resolver isso aí. Eu estou disposto. Já assim, falei com a minha família, estou disposto e nós vamos trabalhar muito esse papo. Chamar de doido, não, fala, moço, sossega, rapaz. Mas nego batendo, e aí tem jornal que fala bem, tem jornal que fala mal, e tem jornal que taca o pau, tem jornal que bota a gente lá em cima. O couro é duro, meu amigo. Ainda fui militar quase 10 anos, aqui pode vir tiro de tudo quanto é jeito que nós resolve. Né? Então, assim, a pegada é essa, né? E assim, hoje, o que motiva o João Luiz a sair da zona de conforto? Porque, assim, você se preparou, querendo ou não, você está na sua zona de conforto. Claro. Você sair dessa zona de conforto aí e botar a cara aí e falar assim, cara, eu sou pré-candidato. Na verdade, fala para mim aí. Primeiro, um clamor que a gente vê dos colegas médicos, dos colegas enfermeiros, dos colegas na área de saúde em geral, né? São várias classes que eu estou representando, né? Eu não vou ser o deputado só dos médicos, eu sou o deputado da saúde, né? E o clamor também do
governador Arruda, que virou para mim e falou, João, olha, a gente tinha um deputado médico, que era o Jofran Frejá, né, que foi 20 anos deputado, foi secretário, e quando o Jofran estava aqui com o mandato, funcionava melhor, né? Aí, como diz o outro, a ideia entrou, como diz o outro, entrou na minha cabeça e falei, rapaz, você tem razão. Quando o doutor Jofran era vivo, né, e era deputado federal, a saúde funcionava um pouco melhor. Eu vou encarar essa aí, então. Acho que o governador, então, se ele me chamou para essa guerra, né, porque não é fácil isso, ainda mais nós estamos na oposição, um governo que infelizmente só pensa no próprio umbigo, um governo que tem a cara de pau de desviar 16 bilhões do banco público. Pra você ter ideia, isso é tão sério, Peterson. 16 bilhões dá para fazer 35 hospitais. 35 hospitais. Dá para fazer todas as linhas de metrô que o Arruda vai falar que vai fazer e ainda sobrava muito dinheiro. Dá para contratar mais de 10 mil profissionais para a saúde e para a educação. É uma vergonha isso aí. E assim, como é que faz para inibir isso aí? Por quê? Entra Arruda, entra João Luiz, só que tem toda uma galera que vocês vão arrastar. Qual vai ser a ideia para poder mudar esse cenário que hoje está? Olha, primeiramente, a gente tentar fazer o governo o mais transparente possível, né? Diálogo. Diálogos e transparência, né? As contas públicas, elas não podem. Eu acho engraçado que a imprensa só fala bem do governo, parece que eles não entram nos hospitais, parece que eles não vê os meninos que não têm creche, parece que eles não veem que os meninos hoje não têm mais escola integral. Cara, o Arruda deixou 300 escolas de educação integral, que o menino tinha 5 refeições por dia e ficava lá dentro e evitava ir para as coisas erradas. Que você conhece bem a periferia, favorece muito você ir para as coisas erradas, que não vê o caso aí de comentar aqui. Cara, hoje tem 37 funcionando. Eu brinco o seguinte, esse governo aí, além de ser o governo master, é o governo do Bin Laden. Tudo que ele bota a mão, ele explode. Ele não consegue fazer nada, entendeu? É impressionante o negócio desse. Cara, e assim, uma voz na periferia tá andando em alguns lugares aí. Eu tô fazendo um trabalho aí nos presídios, só que assim, são trabalhos que eu não posso mostrar, não é mídia, não é like, né? Então, assim, tô indo dentro dos presídios, pegando o nome dos familiares para mim atuar na causa raiz, que é dentro da casa dessa pessoa. Ele está pagando por um crime, só que eu cresci na periferia. Eu sei que é hereditário, passa de pai para filho, né? E se você não tiver um acompanhamento, e eu estou atuando justamente aí, na periferia, né? Junto dessas famílias aí. A gente está encontrando alguns casos aí, estou tentando direcionar algumas pessoas para cá, para poder dar, né, um futuro. Como? Lá tem um DJ, lá tem um cantor de rap, de pagode, tem jogador de futebol. Então a gente está abrangindo isso aí. O que você faria no terceiro setor? Você tem acompanhado o terceiro setor? O que traria de novidade para a gente poder alcançar mais vidas, né? Primeiramente, Peterson, assim, mesmo eu não sendo da área de educação e da área de... Porque vai abranger, né? Eu sou empresário e tenho dezenas de funcionários, né? Então, nas minhas clínicas eu tenho dezenas de funcionários, fora os terceirizados, tem médicos, então passa de centena, né? Se você juntar os médicos, passa de centena. O que acontece hoje? Por que existe essa questão hereditária, as coisas? Justamente por falta de oportunidade para o jovem. Só existe 2 formas de você tirar o jovem da rua e da coisa errada. Primeiro, pela educação. E segundo, por dar oportunidade para ele ter o sustento. Porque o cara, é muito triste, cara, você chegar e ter vontade de comprar uma água dessa e não conseguir. Com vontade de comprar uma balinha dessa e não conseguir. Você ser casado e você ter sua família e sua mulher pedir uma lata de leite para um filho seu e você não conseguir. Então, como é que você resolve isso? Primeiro, qualificando a população. Porque hoje, cada vez está mais difícil. Hoje, eu brinco que antigamente, hoje, por exemplo, todos os soldados da PM têm nível superior.
Se você não tem nível superior, nem soldado, quanto mais oficial. Oficial você tem que ter um nível até Hoje muito mais alto. tá bem elevado, muito elevado. Estudo. Medicina, a mesma coisa, entendeu? Medicina, o que acontece? O funil é muito grande. Você entra na faculdade de medicina, hoje ficou um pouco mais fácil, porque hoje, se você tem dinheiro, você faz medicina. Só que não é bem assim. Você formou, primeiro, se você não tiver uma formação ampla e boa, você vai fazer uma prova de residência, você não passa. Aí você já não vai ter especialidade. E se você não tiver um currículo bom, você não consegue emprego também no hospital. Então, amigo, tanto para o pobre, para o remediado e para o classe média, se não houver qualificação do ponto de vista educacional e qualificação para ele adentrar ao mercado de trabalho de uma forma efetiva, mas também o mercado de trabalho tem que gerar as condições também. Não adianta, né? Porque tem isso também. Você chega lá com o currículo, nunca trabalhou, você não serve. Pô, mas se o cara, como é que ele vai aprender? Você tem que dar uma oportunidade. Dá uma oportunidade. Entendeu? Sei lá, gerar uma lei, sei lá, você vai fazer o estágio probatório que é de 3 meses, você bota para 6 meses, para ver se o cara encaixa. Eu tenho, por exemplo, na minha clínica Vicente Pires, eu tenho 3 que foram menores aprendizes que viraram meus funcionários. Tá vendo que legal? Viraram meus funcionários. Oportunidade. Entraram lá com 16 anos, aí com 18 anos, quando acabou a questão do CIE lá, do menor aprendiz, eu vi, o meu administrativo lá, o meu sócio que cuida da parte administrativa, eu cuido mais da parte médica, ele olhou lá e falou, não, esses caras tá comigo, nós contratamos. Então, o empresário que gera emprego e que quer também ajudar a cidade, ele também tem que, como diz o outro, botar o dedo na ferida e ajudar também. Né? E eu tava vendo aqui em relação a oportunidades, né? Acompanhei o Arruda aí em alguns momentos e vejo que ele fala muita coisa mesmo que ele fez. Você acha que Brasília parou no tempo? Quando ele saiu, não desenvolveu mais? Olha, eu dei um exemplo recente agora para você. 16 anos, 18 anos que não se constrói um hospital em Brasília. 18 anos que não se constrói, 16 anos que não constrói 1 metro de metrô em Brasília. Olha a confusão que está aí. Agora um governo totalmente incompetente. Você pega o viaduto do Sudoeste lá, eles estão levando mais tempo para fazer o viaduto que a Juscelino levou para fazer Brasília inteira. Não, pelo amor de Deus. Aquele viaduto ali do buraco do Tatu é ridículo. Eu moro na Zanotti, que lá é ridículo. Aquele lá, eu acho que tem 5 anos, o trem não sai. Nem o tapume eles conseguem tirar. Entendeu? Cara, é vergonhoso a inoperância do governo. Mas isso tem uma razão, né? Quando se demora na obra, tem que fazer o aditivo, a obra fica mais cara, né? Talvez os interesses sejam outros, né? Por isso que a obra não tem. Né? Você acha que Brasília chegou num momento que precisa renovar? Não tenha dúvida. Gente, isso que aconteceu com o BRB e que o escândalo já tomou dimensões nacionais, vocês viram aí um senador aí, inclusive um senador do partido da governadora, né? Ele é o padrinho político da governadora do mesmo partido. A confusão aí. Gente, isso é vergonhoso, né? Nós tivemos aí 16 deputados distritais que votaram a favor dessa compra desses títulos. Alguma coisa fez esses caras votarem, porque estava na cara, estava na testa, como a Arruda diz. Como é que você vai comprar 16 bilhões de títulos de um banco que tem 5 anos de operação no Brasil? É vergonhoso isso. Tava na cara que ia dar, não vou falar o palavrão, tava lá, ia dar M. Tava na cara que ia dar problema, né? Tava na cara. E teve 16 deputados distritais que votaram, né? Por que votaram? Será que... Meu pai é do interior de Minas. Ele fala uma coisa muito interessante, viu, Peterson? E o Arruda também é do interior de Minas. O governador vai concordar comigo. Existe homem meio besta. Besta inteiro não tem, não. Meio besta tem. Aqueles caras meio bobo, meio bobão, mas o cara que não sabe de nada, eu não sei, não. Tá complicado. E, cara, e cada dia que passa aí, o que eu tenho conversado com alguns pré-candidatos que estão vindo aqui? O mês que vem agora, eu vou lançar aí, politicamente falando, né? Que vai ser um debate mais brando, que nem você lá na W3, você sabe os problemas que acontecem ali, vou colocar você de frente com alguém de Braslândia ou de Santa Maria, porque assim, os problemas são os mesmos, só que a gente precisa ter, né, esse achego aí. Você conhecer mais aquela região ali, ele conhecer mais a sua região lá,
trocar ideias. Por quê? A ideia é justamente essa. O caos que estamos vivendo aí, temos a oposição, né? Só que, assim, se ficar nesse pé de guerra, não tiver diálogo, quem sofre é a ponta. E eu estou na ponta. Eu estou acompanhando 100% do que acontece aqui. Esses dias, olha só, em 2026, você acredita que o sonho de uma criança de 7 anos é comer um miojo com salsicha frita? É inacreditável. Aqui, É inacreditável. aqui, É inacreditável. em 2026. É inacreditável. Eu tenho uma posição, é por isso que às vezes brinco que eu sou de esquerda, né? Porque é o seguinte, eu acho o seguinte, enquanto houver essa polarização da direita, da extrema-direita e da extrema-esquerda, não vão a lugar nenhum. O que se pensa para Brasília, se pensa para o Brasil para os próximos 5, 10 anos? Entendeu? Aí tem, o cara da esquerda é ladrão, o outro da direita é golpista. E não vai nada, né? Não sai nada lá na frente. Tem agora alguma candidatura posta que eu vejo com muito bons olhos, que é a candidatura do Ronaldo Caiado, né? Que é médico como eu, ele tem uma visão, mesmo ele ser um pouco mais de direita, ele é de centro-direita, não é de extrema-direita, mas é de centro-direita. Ele tem uma visão, e é um cara testado, já foi governador, já foi senador, entendeu? Um pouco mais branda, porque eu sou contra totalmente os extremismos, Peterson. É extrema-direita, extrema-esquerda, mulher contra homem. Agora tá uma brigaceira de mulher contra homem. As mulheres estão com raiva dos homens, os homens com raiva da mulher, e como é que faz? Homossexual com heterossexual. Gente, a gente tem que ver o seguinte, nós vivemos em coletividade. O que tem que emanar entre nós é o amor. Exatamente. Não é a discussão. É o que eu falo aí. Por exemplo, eu fico triste, por exemplo, você vai conversar com algumas pessoas, às vezes você vai conversar, você às vezes elogia alguma coisa do Lula. Aí os caras tacam o pau. Não é porque eu estou elogiando o Lula, é porque, por exemplo, o que você falou. Tem Como é que coisa faz? boa. Tem o tal do Vale Gás. Como é que você faz para não dar o gás pro cara que não tem nem o que comer? Não tem jeito. Agora, por exemplo, eu sou contra esse bando de imposto que eles aumentam muito a máquina pública. Você vê, tem 40 ministérios, dava para tocar esse governo aí com 20, entendeu? A direita, o lado bom da questão de diminuir os impostos para os empresários para gerar emprego, a questão da família, a questão tudo. Então, meu amigo, tem coisa boa de cá e de lá. A gente tem que ter inteligência emocional, inteligência política, para pegar o que é bom da esquerda, o que é bom da direita e fazer um governo só. Entendeu? E como é que faz aí para a gente canalizar isso? Parar. Por que acontece? Eu sou um cristão, certo? Só que, quando surgiu uma voz na periferia, as coisas que eu estou fazendo, né, ele não tem viés nenhum. Claro. Estou sendo acolhido em lugares que, se você falar que você é de direita, que você é cristão, que você é conservador, você não entra. E eu estou adentrando em lugares porque tá faltando amor. É isso mesmo. Tá faltando amor. Tá faltando alguém chegar aqui e estender as mãos. Por quê? Se eu fosse olhar o meu lado financeiro, eu não teria condições de fazer o que eu estou fazendo hoje. Só que eu estou fazendo acontecer porque tem pessoas precisando de mim. Se eu não me deslocar para fazer certas coisas que eu estou fazendo, ninguém vai fazer isso. Então, se você for olhar, eu acho que não tem ninguém que faça o que eu estou fazendo hoje, que é unificar todo mundo. Todo mundo mesmo, sem esse negócio de viés. É aquilo que você falou, não pode ter extremidade. Você tem que olhar, é aquela criança ali que está precisando de ajuda, porque se eu me posicionar e falar, não, sou de direita, o outro de esquerda, e aquela mãezinha, e aquela criança, né? As mães atípicas aí que estão precisando de ajuda, que eu estou me deslocando, vou me deslocar essa semana ainda, lá para Água Quente, para poder escutar e jogar na internet para que essas mães possam ser vistas e lembradas, porque são situações reais. Como é que você faz dentro de uma casa com a mãe atípica, né, ela cuidando de um filho grau 2, que já é um pouco, né? Aí tem uma filha com síndrome de Down, uma recém-nascida agora, que ainda não sabe o que é, só que essa mãe atípica, ela é surda e muda. E não tem marido. Como é que ela faz? Aí como é que faz para o governo não ajudar? Me diz, dorme com barulho desse, como diz o termo do jovem, dorme com barulho. Não tem jeito, gente. Isso aí é uma questão até de humanidade. Eu sou médico. Eu me tornei médico e cirurgião para diminuir a dor das pessoas.
Quando você tira, imagina esse cara com essa vesícula que eu operei, praticamente podre a vesícula. Imagina o que esse cara estava sentindo de dor quando chegou no hospital hoje. Aí eu tenho um podcast de uma avó na periferia, você espera aqui, amanhã eu te opero. Não, liguei para você, falei, Petros, me desculpa, vou ter que operar urgência, fazer o quê? Entendeu? Não, é isso, é sobre isso. Não, sobre isso, tem coisa. É gente. sobre sentir a dor do próximo? Fome não dá para esperar. Dá não. Doença não dá para esperar. E tem outras coisas também que não dá para esperar. Então aí, porque o cara da esquerda faz isso, o cara da direita faz aquilo, então aí entra o governo, o cara acaba com tudo para cá. Aí entra o outro, acaba com tudo para lá. Não vai resolver nunca, velho. Não vai resolver nunca. O que podemos fazer aí? O que eu acho? Primeiro, a população tem a conscientização que maior do que qualquer coisa é você aceitar a opinião dos outros. O Estado ele tem que ser democrático e de direito. Ou seja, se você tem uma pessoa que vota no Lula, aceita isso. Se tem uma pessoa que vota no Bolsonaro, aceita isso. Se tem uma pessoa que vota no Caiado, aceita isso. Eu, por exemplo, eu tenho andado com a Arruda, ele tem aí, com certeza, está liderando a pesquisa, todas as pesquisas mostram isso, mas às vezes a gente chega num lugar que tem um candidato que é de esquerda. Isso aí você vai xingar o cara, brigar com o cara, é a decisão dele. Você tem que ser inteligente, o Arruda fala muito isso, e tentar convencer, não. Não vota nesse cara aí, não. Vota no Arruda, que o Arruda é melhor. Vota em mim, que eu sou melhor. Entendeu? Agora, o cara chegar lá, o cara quase bota a arma na cabeça do cara, não tem que ser desse jeito. Ah, não dá, pô. Não dá. Nós não estamos mais. Igual eu falei outro dia no podcast. Esse ex-governador aí que fez esse rolo, esse tal de, eu chamo de enganês ele, mas é ibanês, né? Ele age como se fosse um coronel do Piauí. Só falta a arma na cintura. O cara não faz o que ele quer, ele exonera o cara, ele vai, mete uma notinha no cara na mídia. Então, cara, não é assim que faz política. A pessoa tem que aceitar. Tem que aceitar, entendeu? Quando tem um jornal que tá com o pau em mim no Arruda, nós aceitamos. A gente aceita, porque é a opinião deles. Muita coisa, 90% das vezes que os caras escrevem é mentira, mas isso é democracia, não é do jogo, né? Pela bagagem, né? Você acompanhou nesse tempo aí também uma parte do Roriz? Sim, o Roriz foi nosso grande professor, né? Eu brinco que eu tive 2 professores, né? Eu tive o governador Roriz e tive agora o governador Arruda, né? Todos muito, assim, ligados, muito inteligentes, muito fora da curva, né? O Arruda, você vê que muito do Arruda é do Roriz, né? E muito meu é do Arruda, né? O jeito, quando eu discurso, as pessoas falam, né? Mas não é porque a convivência, eu brinco o seguinte, existe uma coisa chamada conexão. Quando você convive e você tem empatia pela pessoa, como eu tenho pelo Arruda, eu sei que ele tem por mim também, essa conexão automática, né? Às vezes, só dele olhar para mim e de eu olhar para ele, eu sei o que ele está pensando, o que ele está falando, entendeu? Então, isso aí ajuda bastante. E o governador Roriz teve esse lado muito paisão, né? Esse jeito muito, aquele goianão do interior, né? Ô, meu filho, olha, temos que juntar todo mundo, não podemos brigar. É do jeito dele, né? Do jeito dele. E eu acho que é por aí também. Negócio de ficar brigando, meu amigo. Vou citar a história, que eu gosto muito. Esparta tinha esse negócio de bater nos outros, dar tiro, matar e tal, não sei, dar tiro não, jogar flecha e tal. Dominou a Grécia 100 anos. Atenas, que tinha diplomacia, eram os intelectuais, estão até hoje mandando aí, né? Exatamente. O cara, pela força, 100 anos. O outro está aí há 2.000 anos, 3.000 anos. A capital é Atenas, a Acrópole está lá, né? Esparta acabou. Falta mais, assim, humanidade no governo, falta mais humanidade aí em algumas pessoas, porque, assim, a oportunidade foi dada para você. Só que, às vezes, quando você entra lá, você acaba esquecendo, né, daquelas pessoas que te colocaram lá por um clamor, pedindo mudança, melhoria, aquela esperança aí. Você acha que em 2026 aí vai ser diferente, vai ter surpresa? Eu acho que vai ter sim. Eu acho dificilmente esse governo que está aí vai ser reeleito. Eu acho que seria com pouco que eu entendo de política. Mesmo com a máquina? Mesmo com a máquina, porque o povo hoje não está tão besta, não. O povo hoje está mais inteligente. E eu acho o seguinte, eu acho vergonhoso você pegar 16 bilhões. Eu vou dizer para você, será que esse povo dorme tranquilo?
Não é medo da Polícia Federal bater na porta, não, que vai bater na porta, vai acabar batendo na porta. Mas se eles povo dormem tranquilo, rapaz, se eu tivesse feito um negócio desse, eu falava, rapaz, eu podia ter construído 35 hospitais. Poderia ter construído 500 centros de saúde. Eu também não sei como é que funciona isso. Cara, não ia dormir bem, não, cara. Não ia dormir. Cara, isso aí não ia conseguir deitar a cabeça no travesseiro. Mas o cara tá lá viajando, você vê, o tal do Ciro Nogueira, mesada de 500 mil, mesada de 500 mil. Andando de jatinho particular, comendo em restaurante que a conta dá 30, 40 mil reais. Uma vergonha, né? O cara que é senador da República, ele ganha 40 mil e gasta num jantar 40. É vergonhoso isso, não dou conta. Agora me diz uma coisa aí, né? Estamos chegando ao final aí. Com certeza. Me diz uma coisa aí. Você analisando o cenário político hoje, da forma que está, o João Luiz hoje, ele está preparado para poder assumir esse posto aí, né, de recolocação, porque eu acho que está um pouco fora do eixo. Precisamos recolocar a nossa Brasília numa direção. Está preparado? Eu acho o seguinte, eu acho que a dúvida dentro do coração do ser humano ela é muito boa. O cara que sabe tudo e não tem dúvida, você pode ter medo dele. Esse cara é perigoso. O cara que acha que está acima de Deus, que não tem dúvida, eu tenho, lógico, eu tenho dúvidas e eu tenho preocupações no meu coração. Mas aí eu penso o seguinte, eu vejo a minha trajetória de vida, né? Entrei na faculdade muito jovem, me formei em cirurgião muito jovem, já fui secretário de saúde de um município de médio porte, dirigi 3 hospitais grandes, tenho 6 CNPJ, sou empresário da cidade, fui secretário adjunto de saúde, conheço bem a máquina pública e mais do que isso, eu tenho propósito para a saúde do Brasil. Eu acho que eu tenho condições, junto com o governador Arruda, de tentar mudar isso aí. Não vai ser fácil não, viu, Peterson? Não vai ter varinha de condão, nem eu vou estalar o dedo e esse trem vai dar certo, não. Mas eu conheço e eu sei o caminho. E o governador Arruda, ele tem a sensibilidade que ele sabe que ele precisa investir na saúde. Então eu, se Deus me der a chance de eu ter um mandato na Câmara Federal e com vários distritais, se Deus quiser, nós vamos eleger, não só debaixo de mim, que eu tenho 8 ou 10 que estão me ajudando aí nessa caminhada, né, pré-candidatos, e a sensibilidade e o investimento que o governador Arruda sabe que tem que fazer na saúde, eu acho que a gente tem muita chance de dar a volta por cima e tentar resgatar a saúde de Brasília. Eu tenho um sonho, sabe, Peterson? Desde menino, quando eu ocupei meu primeiro cargo público lá em Valparaíso, é o seguinte, o SUS foi criado para todos, mas o SUS não é para todos. O SUS é para quem conhece o diretor do hospital, para quem conhece o deputado, para quem conhece o governador, para quem conhece alguém que tenha as nuances para entrar e furar a fila. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que cada brasiliense chegue no hospital, numa UPA ou numa UBS, Unidade Básica de Saúde, ele seja atendido. E saia de lá com o seu remédio. E saia de lá, pelo menos, se for uma coisa mais grave, saia de lá numa ambulância ou numa contra-referência ou já com a consulta marcada para a especialidade. Entendeu? Não é difícil fazer isso. Depende de vontade. Vou te contar, eu estou com muita vontade. Na minha época, a Saúde Brasília era a primeira do Brasil, do governador Arruda. Hoje é a 24ª. Eu não tenho meus 36 anos de 20 anos atrás, eu tenho 56. Mas a vontade, desculpa o termo, tesão é o mesmo. E com uma vantagem, mais maduro, com mais cabelinho branco, sabendo onde errei, com humildade de entender onde eu errei e para não errar de novo, né? Porque errar é do ser humano. Eu errei várias vezes na vida, né? Não tem como. Às vezes você faz uma cirurgia, faz tudo certo, medicina é assim. Você faz a cirurgia do jeito que você aprendeu, tudo certinho, e às vezes não dá certo. Porque ainda tem o caboclo lá de cima, ainda que bate o sino, né? Você é evangélico, eu sou católico. Não tem jeito, não tem jeito. Eu sou um cara que sou muito religioso. E eu acredito que acima de nós tem uma força muito grande. Então, eu estou disposto, com a força lá de cima me ajudando, com honestidade e propósito, com vontade que eu tenho de fazer, porque está muito ruim, eu vejo e está muito ruim. E eu sou cirurgião. Quanto mais difícil a cirurgia, eu fiz 4 cirurgias hoje. A que eu mais gostei foi essa mais difícil, assim, no final. E eu estava mais cansado. Eu não gosto das coisas fáceis, não. Cara, quanto tempo uma cirurgia dessa? Rapaz, eu tenho 7.000 cirurgias de vesícula.
já fiz em 20 minutos, 25 minutos, essa levou 2 horas e meia, essa estava mais pesada. Para levar 2 horas e meia numa vesícula, eu que tenho uma experiência dessa, Por causa da inflamação. tava bucha, inflamação, pus, bem complicado. Mas saiu bem. Amanhã vai estar de alta e está curado, se Deus quiser. Hoje a gente precisa de uma representação, então você se coloca à disposição aí como pré-candidato a federal. A deputado federal. Né? Deputado federal. Então, assim, deputado federal também olha pelo entorno? Totalmente. Porque na época que o Arruda era senador, ele criou a RID, Rede Integrada de Desenvolvimento do Entorno, que permite você fazer investimentos e mandar emendas também como deputado federal para o entorno. Né? Você lembra que na época do Arruda, a gente pagava o salário dos médicos de alguns municípios de Valparaíso e de Novo Gama no intuito de segurar o paciente no entorno, né? Para justamente diminuir as filas, né? Desafogar um pouco aqui também. Hoje o trem ficou tão ruim aqui, antigamente o povo vinha para cá para se tratar, hoje vai para lá e vai para fora. Hoje o cara vai para Goiânia operar, né? É impressionante o negócio desse. Não, aí fica, agora, aí tá ruim mesmo, hein? O negócio aqui da saúde aqui tá meio complicado, e tem gente falando aí que tá tudo certo. Mas é aquilo que eu falo, né? A imprensa que hoje eles estão gastando milhões de reais por ano com a imprensa, né? E a imprensa vive disso, né? Principalmente os blogs pequenos, a gente sabe que... E aí, infelizmente, se você fala qualquer coisa, você toma uma paulada, a primeira coisa que o coronel faz é cortar, né? Ele passa a faca e corta a verba. E, como diz o outro, tá calando a imprensa, como diz o outro. Sempre, eu sou adepto à liberdade de imprensa, desde que seja uma imprensa correta. O cara também jogar, como diz o outro, M no ventilador para difamar o cara, para destruir a carreira do cara sem ser verdade, eu sou totalmente contra. Né? Sou totalmente contra isso. Agora, porque se tem a liberdade de imprensa, a gente tem que aceitar. O jornalismo é fantástico. Veja você com o seu podcast aí, para a periferia, o trabalho que você está fazendo aí de divulgação, de trazer pessoas como eu, que estão, no bom sentido, vendendo peixe, né? Eu não sou unanimidade, logicamente, eu tenho um grande preparo e quero ser o deputado da saúde, o deputado federal da saúde, para fazer isso de uma forma melhor, né? Mas, com certeza tem gente melhor do que eu, né? E a pessoa tem que ter o direito de escolher, isso é democracia, né? Eu conheço algumas pessoas aí, e um tempo atrás, eu conversei com elas, comecei no hospital Ceilândia, mostrando a realidade ali, de uma forma diferente, né? Porque lá você chega ali, nas mídias aí, tá lá, morreu, tá ruim. Só que ninguém mostra a luta, o cotidiano desses profissionais. Você se preparou a vida todinha para cuidar das pessoas. E quem é que cuida de você? Na verdade, isso é outro problema. Quando eu falo, todo político, assim, eu vejo até engraçado, o cara não tem nada a ver com a saúde, não, eu quero ser o deputado da saúde. O cara não sabe nem o que é a diferença da dipirona e do paracetamol. Um profissional, para ser um deputado da saúde, ele tem que ser da saúde. Primeiro, logicamente, tem pessoas como a Arruda, que é engenheiro, ele entende muito de saúde, mas preferencialmente o deputado, para ser um representante da saúde, ele tem que ser da saúde. Você vai botar um diretor do hospital que não é médico, ou não é enfermeiro, ou não é da área de saúde, como é que ele vai dirigir o hospital se ele não é da área de saúde? E outra coisa é conceitual, como eu falei. Enquanto o enfermeiro ganhar 4 mil, o médico ganhar 6.900, e tem que pegar um frasco de urina, resterilizar 4, 5 vezes para fazer o mesmo exame, não ter capote de proteção individual, não tem, para você trocar um curativo, você tem que botar saco de lixo para se proteger. Aí como é que faz? Aí o cara tá na porta, lá chutando a porta, com a faca na mão, eu vou te matar se não atender minha filha. Cara, o cara pira o cabeção, vou dizer o teu, emocionalmente fica muito fragilizado, né? Você já andou aí em alguns hospitais esse ano aqui, né? Conversando com alguns profissionais? Vários, ou não? inclusive os que eu dirigi. Eu, Agarran, né? Eu tenho muitos amigos do Agarran, foi o último hospital que eu dirigi. Tive no hospital de Ceilândia, no de Taguatinga recentemente. Tive no de Ceilândia, que eu não dirigi, mas tive lá visitando os colegas. Eu tenho vários colegas cirurgiões gerais lá. Tive também no Hospital do Gama, recentemente. Cara, o Hospital do Gama é impressionante aqui, né? Rapaz, chegou no fundo do poço. Ali, eu acho que é um dos mais complicados que está sendo. Eu fui diretor lá mais de 20 anos com a atrás. Lídia. Não, a Lídia é uma distrital que me apoia, né? A Lídia
grande pessoa, hein? Vai Sim. ser uma grande deputada, hein? Ali Vai vai. ser uma grande deputada, hein? E Brasília tem que dar oportunidade para aquela menina, porque ela sabe E assim, como é que é. e eu já me coloco à disposição, não te cortando aí, mas quando vocês forem... Hoje você faz algum projeto social? Eu atendo muita gente, projeto social, eu já atendi muito assim na estrutural, já atendi muito de graça em Valparaíso e tal. Hoje, assim, o projeto social que a gente faz é o seguinte, a gente tem uma cota nas nossas clínicas para fazer filantropia, né? A gente, quando uma pessoa muito humilde precisa, a gente sempre está doando um exame, está doando uma coisa, né? É um trabalho social que eu faço, né? Massa demais. E Eu atendo queria... nas minhas clínicas também, quando chega uma pessoa carente, minha gerente me pede, eu sempre atendo todo dia 2, 3 pessoas de graça também. Sempre atendi. Independente de qualquer coisa, nem pensava em política, né? Atendo. Isso aí já é da pessoa, né? Meu jeito. Mas assim, ó, eu estava pensando a gente fazer um programa assim diferente, trazer você aqui e a Lídia Sim, para a gente conversar mais profundamente sobre a saúde, os problemas, né? O claro, que pode ser feito. claro. Queria fazer algo diferente, assim, para a gente mostrar para essa galera aí a realidade com 2 profissionais de dentro, né? Porque é muito fácil eu chegar aqui, eu pegar algumas matérias e falar. Só que vocês vivem isso. Claro. Ela está vivendo aquilo lá no dia a dia. Hoje. Eu não estou mais no público, mas eu já fiquei 36 horas com a mesma roupa de plantão, dentro do hospital público, entendeu? Operando baleado, operando esfaqueado. É difícil. O ambiente já é um ambiente pesado, de energia muito negativa, que o cara chega para você, ele já chega muito fragilizado. Aí você ainda não tem a condição de trabalho, você não tem uma roupa para vestir direito, você não tem um frasco de urina para fazer o seu exame, você não tem uma seringa para colher o sangue. E como é que faz? Como é que faz? É isso que eu pergunto. É o que está fazendo hoje. É o que tem para hoje. Na nossa época não era assim. É o que tem para hoje. E a sobrecarga que vem sobre esse profissional? Claro, aí o cara, como diz o outro, ele emocionalmente ele chega no limiar que ele, uma hora, como diz o outro, a corrente quebra. Roda tanto, quebra. Não dá conta. É por isso que tem um deles aí que, tipo assim, só assina lá e vai para outro lugar. Errado, mas acaba acontecendo. Mas deixa eu dizer, isso é uma outra coisa. A gente não pode generalizar, como diz o outro, fazer o de réu o profissional de saúde. É lógico que qualquer lugar do mundo tem bons profissionais e maus profissionais. É lógico. Mas a grande maioria dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos técnicos de enfermagem, dos radiologistas, dos técnicos administrativos e todos os segmentos da saúde do Distrito Federal são pessoas muito comprometidas. Eu fui diretor de 3 hospitais grandes. Sempre que eu pedi ajuda, eles sempre me davam ajuda, não faziam o corpo mole. Agora, logicamente, tem médico também que é somebody love, tem enfermeiro que é somebody love, tem engenheiro que é somebody love, tem advogado que é somebody love. Em toda profissão, meu amigo, tem o bom, o mais ou menos e o ruim. Agora, a gente não pode nivelar e dizer que a saúde, o problema dela é isso. Por exemplo, eu acho um absurdo. Eu vejo de coração isso. Eu vou falar para você e eu acho isso criminoso. Um deputado chegar lá e vou atrás do médico, não está atendendo aqui porque o médico deve estar dormindo. Cara, pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Jogar para a plateia. Vai fazer projeto, vai ter proposição. Eu sou totalmente contra. Eu não gosto de falar mal de ninguém. Você vê, fui até meio conservador aqui falar do governo atual, fui bem ético, entendeu? Uhum. Mas eu acho o seguinte, o cara que está lá, é igual eu penso, o cara que é médico, sei lá, o paciente morreu na mão do cara. Gente, quem é que é médico em sã consciência que vai matar o paciente de propósito? Às vezes o paciente morreu porque tinha que morrer, às vezes o paciente morreu porque precisava de uma vaga de UTI, naquele momento não tinha. Às vezes o paciente morreu porque ele entrou com um problema, aí pegou infecção hospitalar e morreu. Então a gente tem que ter muito critério e bastante discernimento em apontar o dedo para a pessoa e julgar a pessoa. Por que eu te perguntei assim, se você está em alguns lugares, né? Eu ia fazer o convite, tanto para você quanto para a Lídia, para a gente fazer uma blitz. Só que uma blitz diferente. Porque assim, ó, uma voz na periferia, você não vai ver aqui eu fazendo nenhum tipo de denúncia. Eu mostro as coisas boas, eu mostro o outro lado da história. E é isso que você está falando aí. Às vezes, você expor
um profissional desse que o cara não tem um mínimo, né, de condições de executar o trabalho dele, que ele foi contratado para aquilo, aí vai alguém lá e expõe o profissional, sendo que a instituição não tem condições nenhuma. Às vezes o cara, pô, tá 24 horas de plantão, ele foi pro repouso mesmo, descansar um pouquinho, pô, quem é que aguenta um negócio desse? Aí vai lá, um deputado pode jogar pra plateia, com televisão, tá dormindo. Pá, ridículo isso, né? Ridículo. Isso é uma vergonha. Então vamos fazer uma blitz aí como é diferente. como é que ele vai fazer com o deputado também, né? O deputado trabalha só terça e quarta, aí o que o senhor faz o resto? Né? O senhor tá à toa, recebendo, botando dinheiro no bolso, não trabalha também, não. Jogando bola, tem um jogador de bola ainda. Tem um jogador... Cara, então, gente, isso é bíblico. Você é cristão, é evangélico, eu sou católico. Quem não tem pecado, tire a primeira pedra. Exatamente. A gente tem que unir o amor, ter uma postura proativa e de amor. Por exemplo, o cara fala, eu quero ser o deputado da saúde. Não tem médica, não sei o quê, o hospital não funciona, aquilo é uma porcaria e tal. E aí, doutor, como é que resolve? Começa a gaguejar e não sabe. É muito fácil você apontar o erro. É um governo desse ridículo, tudo não funciona nada, obra não funciona, saúde não funciona, educação não funciona, nada funciona, só funcionam outras coisas. Eu não vou dizer aqui para não ser processado. Mas aí vai, o cara fala, bota um monte de besteira, mas e aí, doutor, como é que a gente resolve? Não sei, não é só apontar o erro, né? E é por isso que eu estou querendo fazer uma blitz aí diferente. Uma abordagem diferente, escutar os profissionais, ver o que acontece de fato, o que precisa mudar, melhorar, porque eu acho que saindo o governo, entrando outro, se continuar do mesmo jeito aí, sem diálogo, sem escutar, né, os profissionais, vamos supor que o governo permanece e vocês não vão ter um direito de fala, como é que eles vão saber da demanda que tem? Então, assim, temos que quebrar essa barreira aí. Independente de você ser da oposição ou não, eu acho que tem que ter esse diálogo. Eu acho que temos que mostrar uma outra face da saúde também. Não tenha dúvida. O governador Roriz e o governador Arruda, eles sempre falam uma coisa. Governar é escutar a população e definir as prioridades. Por que o governador Arruda ele anda tanto? E eu também aprendi a andar tanto, eu vou encontrar ele no Gama daqui a pouco, depois nós vamos para Samambaia, hoje não sei nem que hora eu vou chegar em casa. Então, por quê? É para escutar as pessoas. Petros, você está aqui, na QNR aqui no finalzinho da Ceilândia aqui, quase no sol nascente, né? Quem é que conhece aqui melhor do que você? Doutor, tudo bem, eu conheço Brasília inteira, porque na época da secretaria a gente rodava Brasília inteira, eu visitei tudo, montando posição de Itapuã, de Estatural, eu conheço tudo. Os locais de melhor poder aquisitivo e os de pior, né? Mas, cara, você está aqui no dia a dia, como diz o outro, o vento bate na tua cara todo dia aqui. Na minha cara vai bater quando eu vim aqui uma vez por semana, mas você está aqui todo dia, né? É diferente. Né? E assim, esse ano de 2026 vai ser diferente. A tendência é essa. Já tem 1 ano e meio, e vou deixar bem claro para vocês, que eu estou passando instrução para as nossas comunidades, porque eu não estou só aqui, eu fico no DF e no entorno. E eu estou aonde é que tem pessoal vulnerável mesmo, que a gente precisa levar um socorro ali. E estou passando instrução. Não pense você que você vai chegar com a cesta básica, você vai chegar com dinheiro e pronto, comprou o voto. Esse ano vai ser diferente. A galera está clamando por mudança. E esse ano é o ano da oportunidade e da mudança. Porque mídias alternativas estão sim levando ao conhecimento, as pessoas estão assistindo, né? E aqui não vai ter corte. Já está aí, o pessoal está vendo quem é você, quem é o João Luiz, quem que pode trazer melhorias. Você pode chegar lá com 20 cestas, 1.000 cestas, né? Tentar comprar aquele voto ali, eles já sabem o que precisa ser feito. Pelo menos os lugares que eu estou percorrendo em todo o Distrito Federal. A tendência vai ser diferente. Mostrar o dia a dia de vocês para saber se merece o voto ou não, né? Então, assim, já me coloco à disposição para correr o trecho com vocês aí,
para mostrar um pouquinho também do dia a dia de vocês, né? Os profissionais da saúde têm o meu apoio, têm o meu respeito. Por quê? É aquele trabalho que eu estava falando, que eu estava fazendo nas madrugadas, em algumas situações, indo lá para ver a sobrecarga que tem esse profissional, para ver se a gente pode ajudar de alguma forma. Não só no financeiro, né, que precisa melhorar e muito valorizar os nossos profissionais da saúde, mas também levar aquele abraço. E outra, esse governo desse ano, de 2026, que vai assumir em 2027, tem que ser o governo do amor, cara. Do amor, da humanidade, né? O cara ser mais humano, entrar, sentir a dor do próximo. Exatamente. Fazer muitas coisas aí que vocês fazem, né? Que é doar o seu tempo, porque hoje o tempo, né, é determinante. Então, é isso, é o governo do amor. Então, assim, estamos ficando por aqui. Quer deixar um recado, falar com alguém, alguma coisa? Tá liberado. O recado, viu, Peterson? Assim, primeiro, agradecer a você a oportunidade de ter me convidado, né? Mais uma vez, lhe pedir desculpa pelas 2 horas e pouco de atraso, né? Foi o tempo que eu fiquei lá na cirurgia, nessa urgência. Foi, né? Preciso, foi meu parceiro lá, tomara que se recupere. Vai dar certo, né? E dizer para Brasília que hoje eu estou na condição de pré-candidato a deputado federal. Sou médico, vocês conhecem um pouco da minha história, porque a gente tem trabalho prestado na cidade. E hoje Brasília não tem um representante da área de saúde na Câmara Federal. Eu queria humildemente pedir, no momento oportuno, que agora a gente não pode falar isso, é uma oportunidade na época, né? Se Deus me desse a oportunidade, meu avô foi deputado 6 vezes, né? Era médico também, né? Por outro estado, mas se Deus nos desse a oportunidade, eu saberia honrar. E eu sei, gente, eu estou preparado e eu sei o que a gente tem que fazer para ajudar a saúde federal. E também pedir o apoio, como pré-candidato ao governo federal, ao governador Zé Roberto Arruda. Vocês conhecem o Arruda, né? Vocês viram o que eles fez em 3 anos e pouco de governo. O que fizeram com ele foi uma extrema sacanagem, ejetaram ele da cadeira e ele merece voltar para continuar o governo no momento que ele parou. Para mostrar para Brasília que se ele fez, hoje ele tem condição de fazer muito mais. Como o Arruda está 20 anos mais velho, 20 anos mais maduro, 20 anos mais experiente e com certeza, como eu, ele vai pensar nos erros que ele cometeu e não vai cometer de novo esses erros, né? Então, Peterson, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado à oportunidade, muito obrigado a uma voz da periferia, muito obrigado ao povo de Ceilândia, que tem me acatado e me tratado muito bem às vezes que eu estou aqui. E, gente, vocês que são da saúde, apostem, 2027 vai ser bem diferente. E se você não tiver candidato a deputado federal, eu humildemente quero pedir seu voto. Eu quero pedir seu voto no momento certo, não vai ser agora. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E como eu sempre falo, vamos sempre em frente. E com amor, né? Que é exatamente. É isso aí. Vai transformar, né? Precisamos fazer algo diferente. Temos que renovar. Essa é a realidade. Quero agradecer imensamente, né, a sua presença aqui. Um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Faz um trabalho aí maravilhoso, espetacular. Tenho acompanhado algumas coisas aí. Tá de parabéns. Obrigado. Muito obrigado por tudo que você faz aí pela nossa população, por essa galerinha aí, aqueles que mais precisam, né? Conte conosco aí. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Pessoas que estão se levantando com o coração, eu me coloco à disposição para poder levar o conhecimento de todos, que tem pessoas que podem fazer a diferença em 2027, né? Podem fazer a diferença no hoje também. Então, assim, meu agradecimento aí. Muito obrigado, galera. Aqueles que ainda não me seguem, passa a seguir, já invade as redes sociais desse cara aqui para você conhecer mais do dia a dia, cotidiano, tá sempre postando, né? Isso é interessante, né? Minha rede social, você falou bem, é DR de doutor, né? João Luiz com Z 2010. Depois se você puder colocar aí pra gente, isso é muito importante, que como nós não temos imprensa,
porque o povo está tudo do lado desse governo atual, desse governo master, o que nós temos é a rede social, né? E o boca a boca, sola de sapato, é o que nós temos. E é o que vai fazer a diferença. Se Deus quiser. É o que vai fazer a diferença nesse ano aí. Então, assim, galera, muito obrigado aí a todos que estão acompanhando, né, a nossa live aí, que vai ver essa entrevista aqui. Muito obrigado a todos vocês, que Deus possa abençoar grandemente, beleza? Valeu, estamos ficando por aqui. Fui!